Queridos irmãos, nós celebramos hoje, com toda a igreja, a festa da apresentação do Senhor no templo. Uma festa que faz referência a algo que aconteceu com Jesus 40 dias depois do seu nascimento, assim como estava previsto na lei. Lá em Levítico, capítulo 12, nós vemos a ordem para que os pais levem ao templo e ofereçam a Deus, apresentem a Deus o seu filho primogênito, em memória, em recordação daquela passagem no Egito, onde o anjo exterminador matou os primogênitos dos egípcios, mas poupou os primogênitos de Israel. Na Páscoa, nós sabemos que passou um anjo e matou os filhos dos egípcios, mas poupou os filhos dos descendentes de Abraão, os filhos dos hebreus. Então, fazendo recordação desse momento, como estabelecia a lei do Senhor, todos os pais deveriam oferecer a Deus o seu filho primogênito. E oferecer também como resgate, para recuperar este filho oferecido a Deus, um sacrifício. No caso, os ricos ofereciam um sacrifício de rico, uma ovelha. Os pobres ofereciam aves como sacrifício, como resgate deste filho que era entregue ao Senhor. Então, para recuperar o filho, os pais faziam um sacrifício. Jesus, então, viveu esse momento. E, além disso, também era previsto a purificação da mãe do menino, que se sujava de sangue no dia do parto. E era considerada, segundo o pensamento do Antigo Testamento, impura. E, por isso, permanecia impura enquanto não se purificava também com um ritual de purificação no templo. Então Jesus e a Virgem Maria foram ao templo para cumprir esta lei. E José também, é claro. A Sagrada Família foi ao templo para cumprir a lei de Moisés. E nós podemos e devemos nos perguntar, por quê? Porque o Filho de Deus, porque a Mãe de Deus, porque o pai adotivo do Filho de Deus se submetem a esse tipo de lei. Porque Jesus já é o próprio Deus, parece até redundância, oferecer a Deus aquilo que já é dele, aquilo que é ele mesmo. Jesus é o próprio Deus. Maria é pura, santa, imaculada. E prestem bem atenção, porque muitos católicos não sabem disso. A Virgem Maria foi virgem e é virgem. Virgem antes, durante e depois do parto. Nós sabemos que a Virgem Maria conservou a sua virgindade também no parto. Por isso a igreja nos ensina, a tradição nos ensina, que não houve derramamento de sangue, por assim dizer. Não houve derramamento de sangue no parto de Jesus, porque de maneira milagrosa e extraordinária, Jesus nasceu, conservando intacta a Virgem Maria. Então, Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. E, portanto, no parto da Virgem Maria, de Jesus, a Virgem Maria não perdeu a sua virgindade. Nada foi rompido em seu corpo, e por isso não houve derramamento de sangue, e por isso não necessitaria passar por um ritual de purificação. Nem um ritual de purificação, porque ela não se sujou de sangue, mas também porque ela também não cometeu nenhum pecado, não experimentou o pecado, não se aproximou do pecado em nenhum momento da sua vida, desde a sua concepção até a sua morte ou a sua dormição, como nós dizemos, a Virgem Maria não viveu o pecado em momento algum, nem o original e nem o pessoal.
Então, o Filho de Deus, a Mãe de Deus, o Pai adotivo de Deus vão ao templo para viverem esses rituais que, a nosso modo de ver, parecem desnecessários. Mas essa passagem da vida de Cristo tem muitas lições para nos ensinar. Eu gostaria de refletir com vocês sobre algumas lições, que este ritual, que esta passagem da vida de Cristo, que este acontecimento salvífico, guardem bem essa palavra, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus se submeteu em tudo, nós podemos dizer assim que foi para a nossa salvação. Foi um acontecimento salvífico. Ele não precisava de nada daquilo, mas nós precisávamos. Então vamos ver as lições que este acontecimento salvífico tem para nos passar, para nos transmitir nessa noite. Primeiro, a Sagrada Família se submetia à lei, não porque tinha medo de alguma repreensão, não porque tinha medo de alguma perseguição, mas porque tinha amor à lei de Deus. Amor à lei de Deus. E é isso que falta muitas vezes em nós. Amor. Aquilo que Jesus nos deixou como lei, como mandamento. Aquilo que o Pai estabeleceu como lei, como mandamento. Tudo é para a nossa salvação e para o nosso bem. E muitas vezes nós odiamos a lei. Não amamos. Odiamos. Às vezes vivemos a lei. Observamos as leis, mas com raiva, emburrados, resmungando, fazendo pirraça, não raramente até descumprimos as leis dizendo, já passou o seu efeito, já não serve mais para nada, já não é mais para o nosso tempo, já não serve mais para o nosso tempo. Vocês já devem ter escutado alguém dizer assim. Em relação aos mandamentos, por exemplo, eu já disse para vocês que até mesmo uma freira, certa vez, falou para mim, falou para nós numa formação, que se Jesus tivesse vindo hoje, ele não teria falado as mesmas coisas que falou lá no passado. Não teria falado as mesmas verdades que falou no passado, porque a verdade mudou. A verdade se atualizou e Jesus teria falado outra coisa, e que é um grande sacrilégio dizer isso, um grande absurdo, porque Deus, diferente de nós, não erra, Deus, diferente de nós, não se engana, Deus, diferente de nós, não engana ninguém, mas algumas pessoas acham que ele se engana, que ele engana as pessoas, que ele comete equívocos e que, portanto, mudaria de opinião no transcurso da nossa vida, no transcurso do tempo. Deus não muda a verdade, porque ele jamais diria algo passível de mudança, porque ele não erra. Todas as suas decisões são perfeitas. A sua sabedoria é infinita, então ele não tem necessidade de voltar atrás, diferente de nós, que muitas vezes cometemos equívocos, muitas vezes nos enganamos e até enganamos as pessoas pela nossa maldade. Então alguns dizem que os mandamentos seriam outros se fosse hoje. Se Moisés subisse no monte hoje para receber as tábuas da lei, as leis seriam outras, os mandamentos seriam outros. Como eu disse, é um grande absurdo. Então a primeira lição, queridos irmãos, que esta festa de hoje tem para nos oferecer, é que nós também precisamos nos submeter à lei de Deus, aos preceitos de Deus. Mesmo aqueles preceitos, e é claro, que mudam. Tem alguns preceitos que mudam. A verdade não muda, mas alguns preceitos mudam. Por exemplo, há alguns anos atrás a missa era em latim. Hoje já não é mais. Pode também ser em latim, mas também pode ser
na língua nossa, na nossa língua, na língua vernácula. Então isso mudou. Isso não é uma verdade imutável. E assim como esta lei litúrgica, temos outras que vão mudar com o tempo. Mas enquanto é lei, nós devemos obedecer. Enquanto é preceito, mesmo aqueles mutáveis, nós também devemos obedecer. Jesus obedeceu a uma lei que hoje não existe mais para nós. Não existe para nós mais a apresentação no templo. Existe o batismo. Nós fazemos o batismo. Esta é a lei para nós hoje e essa sim não vai mudar. Esse sacramento, será um sacramento necessário até a vinda de Cristo, até o fim dos tempos. Então a lei da apresentação não vale mais para nós, foi abolida, mas ele se submeteu por amor à lei, por amor aos mandamentos de Deus, por amor aos mandamentos do Pai, por amor também à sua própria religião. Jesus amava a sua religião, Jesus amava os rituais que ele vivia, ele amava ir ao templo, ele amava frequentar as sinagogas. Precisamos amar também, porque tudo é para o nosso bem, é para a nossa salvação, para a nossa santificação. Agora, notem, desculpa eu insistir nesse assunto. Se o próprio Filho de Deus se submete amorosamente às leis de Deus, se a própria Mãe de Deus, a Virgem Maria, se submete amorosamente às leis de Deus, se o próprio São José, o pai adotivo de Jesus, pai adotivo do Filho de Deus, se submete, quem somos nós para não nos submetermos? Mas muitas vezes nós nos achamos maiores do que Jesus, mais importantes do que Ele, mais sabidos do que Ele, e dizemos: eu não quero, eu não faço, eu não me submeto. Então, que a festa de hoje nos ensine, tenhamos amor, obediência às leis de Deus. Veja, meus irmãos, o demônio, ele pode imitar quase tudo que a gente faz, quase tudo, menos a obediência. O demônio não obedece, o demônio não se submete, ele imita muitas coisas, ele faz de conta em muitas coisas, mas não obedece, não se submete, é orgulhoso até o fim. Não sejamos assim, sejamos obedientes à igreja, obedientes aos mandamentos, obediente à nossa diocese, obedientes ao Papa, obediente aos nossos bispos. Sejamos obedientes, amorosamente, como Jesus foi, como o direito canônico pede. O direito canônico pede, por exemplo, que nós possamos aderir às verdades de fé, as verdades reveladas, as verdades estabelecidas também pela igreja, como dogmas de fé. Mas aquilo que não é dogma, nós temos que ter um amor, uma docilidade para obedecer, mesmo aquilo que não é dogma de fé. A segunda coisa, a segunda lição da festa de hoje, nós vemos na atitude desses dois velhos, o velho Simeão e a velha Ana, como nós vimos também nesses descritos com esses adjetivos ali na nossa oração inicial, o velho Simeão e a velha Ana. Por que a igreja insiste que são velhos? Porque a palavra de Deus faz questão de dizer que são velhos. Não é para desqualificar, como alguns pensam, chamar alguém de velho é desqualificar a pessoa. Não, chamar alguém de velho não é desqualificar ninguém. Primeiro, que se for uma realidade, é simplesmente a realidade. Segundo, os nossos velhos, a palavra de Deus chamam as pessoas assim mais sabidas, as pessoas mais importantes da comunidade, anciãos, os anciãos, que depois viraram também os presbíteros, os padres, são as pessoas que têm uma sabedoria também mais elevada.
que foram provados pelo tempo, que foram provados e comprovados na fé, em todos os acontecimentos da vida, que viveram na família, no trabalho, na sociedade. São pessoas mais sábias, são pessoas mais instruídas na sabedoria de Deus. Às vezes não sabem ler, mas são instruídas na sabedoria de Deus. E o mais importante, a palavra de Deus faz referência a essas duas pessoas dizendo, contando para nós que eram velhos, para dizer que perseveraram. Perseveraram. A perseverança é uma virtude necessária na nossa vida cristã. Sem perseverança, prestem bem atenção, sem perseverança, nós não vamos chegar à nossa meta, ao nosso destino. Não vamos. Se nós não tivermos perseverança na nossa vida cristã, vamos desistir diante da dificuldade, da provação, dos desafios, dos limites, das barreiras, e são muitas. Quantas coisas você já passou na sua vida cristã depois que começou a participar com mais assiduidade, mais assiduamente da igreja? Quantas coisas? Quanta vontade de desistir, né? Já passou pela nossa cabeça muitas vezes a possibilidade de desistirmos. Mas se nós não ficássemos firmes, se nós não perseverássemos, também não teríamos tido tantas graças e bênçãos como já tivemos. E não teremos também no futuro, se não perseverarmos hoje. A Sagrada Escritura nos lembra que esses dois perseveraram nas promessas, perseveraram nos caminhos do Senhor. E por isso, e só por causa disso, eles puderam ver a salvação. Eles puderam ver a luz, essa luz, né, que nós relembramos hoje com as velas acesas no início da celebração. Só por isso eles puderam ver a luz, contemplar a luz que dissipa as trevas do erro, do medo, da injustiça, da morte, das tragédias humanas e espirituais. A luz que dissipa as trevas só foi vista, contemplada por esses dois porque eles perseveraram. E só depois disso eles puderam então descansar em paz. Queridos irmãos, quantas promessas Deus tem para nós, quantas bênçãos Deus quer nos dar, mas muitas vezes as promessas e as bênçãos não se realizam e não chegam até nós, porque não perseveramos, porque desistimos, cansamos de esperar. Imagina esses dois se tivessem desistido de esperar. Às vezes nem estariam vivos naquela ocasião. E se estivessem vivos, não veriam o Salvador. Morreriam na frustração de uma vida não realizada, de uma promessa não realizada, de uma bênção não realizada. Porque se não perseveramos na nossa fé, nos caminhos de Deus, por mais difíceis que sejam esses caminhos, por mais desafiadores que eles sejam, se não perseveramos, nós não veremos. Se não perseveramos, nós não vemos a glória de Deus, a bênção de Deus, a luz de Deus, como ele viu. Perseverança é necessária. É a segunda lição. Primeiro, amar a lei de Deus, se submeter amorosamente à lei de Deus, os mandamentos que são para o nosso bem. Segundo, perseverar todos os dias, na oração, no terço, na participação da Santa Missa. Quantas pessoas aqui, de repente, já fizeram o propósito de participar da missa diária, mas já desistiram há muito tempo? Frequentaram a missa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Começaram inclusive a ver
mudanças, transformações interiores e na família, mas foram mais fracos do que o cansaço, do que o sono, do que os questionamentos que vêm na nossa cabeça, do que as sugestões demoníacas que vêm, e são muitas. Para quê? De novo, sentado nesse banco difícil, nesse banco duro, desconfortável, nessa igreja calorenta, né? Para quê? De novo, insistindo nessa missa diária. Quantas pessoas já começaram e desistiram? E aquilo que estava sendo gerado, de repente, morreu. Aquilo que estava sendo gerado, ainda não tinha saído, né, para fora, como virtude, como atitude, ou como bênção, como milagre, mas estava sendo gerado e de repente morreu, porque faltou nutrientes, né? Faltaram nutrientes, faltou vida, faltou sangue, faltou água, faltou a Eucaristia, faltou a palavra de Deus, morreu. Estava sendo gerada uma vida nova, com todo o custo de gerar uma vida nova, né? E as grávidas aí, não sei se tem grávidas aí, mas as grávidas sabem o custo que é carregar um filho, o custo que é gerar um filho. Preciso perseverar, insistir, beber muita água, se alimentar direito, às vezes ficar com as pernas para cima, fazer repouso absoluto, tantas circunstâncias. É difícil gerar um filho. Mas, por falta de perseverança, às vezes, aquele filho que estava sendo gerado, aquela bênção, aquela graça, aquele milagre, aquela transformação, aquela virtude, morreu. Quantas coisas poderíamos ter alcançado em nossa vida se tivéssemos perseverado na oração do terço, na oração do rosário, na participação da missa, na leitura da palavra de Deus. Quantos aqui já começaram a ler a Bíblia e nunca terminaram? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Só pensa. Quantos de vocês já começaram? Vou ler a Bíblia. Aí começa, né? Lê Gênesis, aí depois, e depois, e depois, e depois. Depois eu termino. Em outra ocasião, outra hora. Quantos aqui já começaram e nunca terminaram? Nem mesmo o Evangelho, nem mesmo o livro dos Salmos, nem mesmo um livro de algum profeta, começa e não termina, não persevera. Quantas bênçãos e quantas graças teríamos visto como viu Simeão e Ana, se tivéssemos perseverado. Às vezes o marido já estaria transformado. Às vezes o filho já estaria curado, transformado, libertado. Às vezes a esposa já seria uma esposa muito melhor do que é, se você tivesse perseverado nas atitudes as quais se propôs a viver. Vou tratar melhor a minha esposa, vou lembrar dos momentos importantes, vou rezar por ela, fazer sacrifícios, penitências, orações, jejuns, como esta mulher fazia. Vivia, né, dia e noite no templo, em orações e jejuns, esperando a vinda do Salvador, e ela viu. Às vezes a sua esposa já seria uma outra mulher, se você tivesse perseverado naquelas atitudes. Você até começou, mas parou. Naquele comportamento que você propôs para você como meta, como objetivo, mas parou. Seu filho, a sua filha, seu irmão, sua irmã, aquela pessoa da sua igreja, da sua pastoral, do seu movimento, que você desistiu e não perseverou, está perdida, está longe de Deus. Às vezes estaria aqui, se eu tivesse perseverado, se nós tivéssemos perseverado em nossa vida espiritual, nos nossos bons propósitos,
as promessas e as bênçãos de Deus com certeza teriam chegado. E Deus, que não tarda e não falha, não tarda e não falha, que faz as coisas no tempo oportuno, na hora certa, teria feito a salvação acontecer. Teria feito aquelas trevas se dissiparem, teria afugentado aquele medo, teria afugentado aquele vício, se nós tivéssemos perseverado. É a segunda lição, queridos irmãos. E que grande lição nós vemos na liturgia de hoje. Humildade, amor à lei de Deus, perseverança nas coisas de Deus, para vermos as promessas de Deus se realizarem em nossa vida. Vamos retomar o nosso caminho, retomar os nossos bons propósitos, retomar a nossa caminhada cristã, olhando para o velho Simeão, para a velha Ana. Tenhamos esperança, a bênção vai chegar. Um dia nós veremos a luz de Deus brilhar e reinar sobre aquelas realidades que hoje estão mortas, doentes, longe de Deus. Nós veremos, vamos perseverar. Que também, e aqui eu termino, a atitude desses personagens, dessas personagens do Evangelho de hoje, todas elas, né, personagens brilhantes, né? Todas, claro. Jesus como o astro mais brilhante de todos, a Virgem Maria, São José, Simeão, Ana, todos esses personagens nos ensinam uma coisa muito preciosa. O templo de Deus, o lugar do encontro com Deus, é o melhor lugar onde nós podemos estar. Templo de Deus, o lugar, portanto, o lugar de encontro com Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar. Que aquelas pessoas que não são casadas, os jovens, adolescentes, as viúvas, os viúvos, saibam também aproveitar o seu estado de vida para se dedicarem ao templo de Deus. Pessoa casada, a mulher casada, o marido, o homem casado, precisam se dedicar à família, precisam cuidar da casa, precisam trabalhar muito. Não tem tanto tempo assim livre, mas também tem tempo. Para Deus sempre há tempo. Para Deus sempre precisamos encontrar um tempo. Ainda está cedo, ainda não é nem 10 horas. Não precisa olhar no relógio, não. Deixa só eu olhar mesmo. Aquelas pessoas casadas, comprometidas, não podem se doar ao templo de Deus como aqueles que não são casados, que não têm um compromisso como esse. Por exemplo, as viúvas, os viúvos, né? Algumas pessoas que perdem o marido, geralmente são as mulheres, né? Dizem assim: agora, padre, eu não quero saber de homem mais. Por quê? Porque eu quero me dedicar à igreja, quero me dedicar às coisas de Deus, quero cuidar das coisas de Deus. Que bonito isso, né? Não bonito ficar viúva, né? Não bonito ficar viúvo. Mas quando a pessoa chega nesse estado e sabe colocar a vida à disposição, sabe dizer como Simeão: agora eu posso ir em paz para a igreja, ir em paz para as coisas de Deus, que agora eu tenho mais tempo. Eu já cumpri a minha vida, já cumpri a minha vocação, já vivi muito, já criei muitos filhos, já trabalhei bastante. Agora eu vou me dedicar às coisas de Deus, vou ficar mais tempo na igreja. Tem algumas Anas por aí na nossa paróquia, tem alguns Simeões por aí, não tanto os Simeões quanto as Anas, mas tem. Que bonito nutrir isso no nosso coração.
Que bonito nutrir uma paixão pela igreja, pela paróquia, pela Eucaristia, por esse espaço sagrado. Que bonito nutrir isso. Que bonito ter no coração aquele desejo de estar aqui o quanto nós pudermos, de armar a nossa tenda nesse local sagrado quanto nós pudermos. É claro, a sua casa também é sagrada. A igreja, inclusive, chama ela de igreja doméstica. A sua casa também é lugar de encontro com Deus. Mas que bonito, aquelas pessoas que conseguem conciliar na vida os deveres domésticos, os deveres da família, com a vivência no templo, esse lugar privilegiado de encontro com Deus, como essas pessoas do Evangelho nos ensinaram, todas elas. Amor à lei, amor ao templo de Deus, amor à palavra de Deus, humildade para viver tudo o que Deus manda e perseverança até o fim, para ver as promessas de Deus se realizar nas suas vidas. Quantas lições nós aprendemos da liturgia de hoje. Que Deus nos ajude, que a Virgem Maria e São José nos ajudem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.